Olá! Vamos apresentar o caso clínico 6, que trata-se de angina, síndromes metabólicas e obesidade. O grupo é composto por Beatriz, Bárbara, Jaqueline, Maria José e Natália. Trabalho orientado pelo professor Rafael Ribeiro. O caso clínico da paciente PFL, feminino de 52 anos, apresenta histórico de sobrepeso e há 5 anos tem o diagnóstico de síndrome metabólica. Herança genética de doenças cardiovasculares devido a seu histórico familiar de mãe hipertensa e pai falecido por infarto fulminante. Foi encaminhada ao endocrinologista devido a queixas de dores pré-cordiais ao realizar pequenos esforços, como subir e descer escadas. Além disso, não pratica exercícios físicos já há 4 meses e relata pirose, dispepsia e evacuação em dias alternados com frequência de 1 vez ao dia. Descreve, no caso, uma baixa ingestão hídrica, consumo frequente de alimentos processados e ultraprocessados e não tem o hábito de consumir verduras e legumes. E em seu recordatório de 24 horas, ingeriu poucas frutas e apresenta rejeição no consumo de carnes em geral. Os exames laboratoriais foram feitos através do sangue e urina. Muitos deles estão alterados pela questão de saúde da paciente. Os únicos que estão normais são a ureia e a creatinina, demonstrando que a função renal está normal. Os exames que apresentaram alterações foram glicemia, hemoglobina glicada, ácido úrico, sódio, potássio, CK total, CK-MB, mioglobina, colesterol total, LDL-C, HDL-C e TG. O aumento da mioglobina no sangue da paciente demonstra que houve uma lesão recentemente do músculo cardíaco ou músculo esquelético. Por ela relatar dores no peito, provavelmente algo aconteceu em seu músculo cardíaco. Tanto o CK total quanto o CK-MB são marcadores que medem principalmente lesões musculares. O CK-MB é principalmente usado para auxiliar no diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Porém, pode acontecer alterações em pessoas sadias. Mesmo a referência da troponina estando entre 0,1 a 0,2, em alguns estudos mostram que deveria ser indetectado. Com isso, mesmo o valor da paciente sendo 0,16, pode indicar o sinal de infarto. O colesterol é o precursor nas membranas celulares, dos ácidos biliares e da vitamina D. A avaliação do colesterol total é recomendada para mensurar o risco cardiovascular, juntamente com outras análises como os níveis de HDL-C, LDL-C e VLDL. O LDL, quando em excesso, como no caso da paciente, pode acumular-se dentro dos vasos sanguíneos e favorecer a formação de placas de gordura, aumentando os riscos de infartos e AVC. Os riscos cardiovasculares aumentam significativamente e as metas para a prevenção dos eventos cardiovasculares seriam, dentre outras, aumentar os níveis de HDL-C. Portanto, já é consagrado na literatura que níveis de HDL-C estão inversamente associados à ocorrência de eventos cardiovasculares isquêmicos. Uma justificativa para o valor da HDL é a falta de exercício físico relatado pela paciente. O TG elevado indica riscos cardiovasculares. Com o exame, podemos verificar uma hiponatremia, que é uma falta de sódio, e a hipocalemia, que é a falta do potássio. Isso normalmente ocorre quando o balanço hídrico está com algum problema, normalmente por excesso de água corporal total. A glicemia está elevada, entrando no quadro de pré-diabetes. Um adulto saudável apresentaria valores de até 99. A partir de 100 até 126 é considerado pré-diabetes, e a partir de 126, diabetes tipo 2. Esse exame serve para ver a quantidade de glicose que está na corrente sanguínea. E para isso, usamos também a hemoglobina glicada, que é um exame que consegue avaliar a glicemia do paciente por mais tempo. Isso acontece pois a glicose se liga à hemoglobina e se fixa. Com isso, o exame apresenta os picos de glicose, independente do momento do exame. O ácido úrico é uma toxina que resta no corpo humano. Ele normalmente é excretado. Porém, quando essa excreção não está funcionando normalmente, gera um acúmulo desencadeando dores articulares, como no caso da doença gota. A creatinina sérica é o marcador de diagnóstico mais comumente utilizado para a estimativa da taxa de filtração glomerular, TFG, na rotina clínica, e a ureia é a amônia excretada pelos rins.
Ambos exames estavam normais, mostrando função renal normal. Os fármacos administrados pela paciente são losartana, cisvastatina, atenolol, fibrato, minoxil, alopurinol, omeprazol e clorotiazida. Atenolol é um bloqueador de beta-1 seletivo utilizado no tratamento de angina, arritmias cardíacas e do infarto miocárdio. Losartana age dilatando os vasos sanguíneos para ajudar o coração a bombear o sangue para todo o corpo com mais facilidade, indicado para o tratamento da insuficiência cardíaca. O minoxil é um antihipertensivo vasodilatador capilar que atua diretamente sobre a musculatura lisa vascular, aumentando o reflexo do tônus simpático e da retenção hidrossalina, utilizado antes de esforços ou em casos de angina. A clorotiazida é um diurético da classe de tiazidas destinado ao tratamento de hipertensão arterial. A hidroclorotiazida atua na parte proximal dos túbulos contorcidos distais, bloqueando o cotransportador de sódio-cloreto na membrana luminal das células tubulares. O atenolol é um bloqueador de beta-1 seletivo utilizado, no caso, em conjunto para o tratamento de hipertensão arterial. Losartana potássica, neste caso do tratamento de hipertensão, age dilatando os vasos sanguíneos para ajudar o coração a bombear sangue para todo o corpo com mais facilidade. Os fibratos apresentam efeitos antioxidantes, diminuindo a oxidação do LDL, ações antitrombóticas e anti-inflamatórias, eficiente no tratamento de hipertrigliceridemia e dislipidemias mistas, consequentemente, reduz os riscos de aterosclerose. Age nos receptores nucleares, ativando a proliferação dos peroxisomas alfa e aumentam a produção e ação da lipase lipoproteica, reduzindo a apolipoproteína C2. Estimula a lipólise dos triacilgliceróis, VLDL colesterol e quilomicrons. Isso reduz a produção de TG, pois ele aumenta a beta-oxidação dos ácidos graxos no fígado. A civastatina reduz as concentrações do colesterol total, LDL, VLDL e de triglicérides plasmáticos, aumentando o HDL colesterol. Seu mecanismo de ação é inibir a HMG-CoA redutase. Ao estudarmos o caso clínico da paciente e correlacionarmos com seu histórico familiar, hábitos alimentares inadequados e sedentarismo, desencadearam os principais problemas a seguir. Angina, pelo seu aumento nos níveis de mioglobina, confirmaram as suspeitas de lesão em seu músculo cardíaco, juntamente com seus níveis de CK. E a troponina, que apareceu em seu exame, podendo concluir um desequilíbrio cardiovascular e, consequentemente, a insuficiência cardíaca ou isquemia. A paciente faz uso de 3 fármacos concomitantemente, diminuindo a volemia e a pressão arterial. Esse mecanismo está agindo corretamente e, por isso, ela se encontra com sua hipertensão arterial controlada. Seus níveis de colesterol e LDL apresentaram-se elevados, caracterizando uma probabilidade de formação de placas de aterosclerose ao longo dos anos. Ao analisar os níveis de HDL, hemoglobina glicada e glicemia, concluímos que a paciente apresenta pré-diabetes mellitus tipo 2, devido às suas alterações metabólicas e seu estilo de vida. A gota é uma doença caracterizada pelo acúmulo de cristais de urato monossódico nas articulações, tecido sinovial, ossos e pele. Esse acúmulo é decorrente da hiperuricemia persistente, o que conferimos no seu exame laboratorial, que apresenta ácido úrico elevado. A paciente faz uso do fármaco alopurinol, que diminui a concentração de urato por meio da inibição de sua síntese e, por isso, leva a uma maior excreção renal de ácido úrico, reduzindo os uratos e controlando a artrite inflamatória, vulgo gota. Devido à sua síndrome metabólica, colesterol alto, hipertensão, diabetes mellitus tipo 2 e sobrepeso, a paciente necessita de uma reeducação alimentar, sendo muito interessante estabelecer metas para promover melhora em seus hábitos alimentares. Fracionar as refeições. O ideal seria de 5 a 6 refeições ao dia, ou seja, menor volume ingerido e um maior estímulo metabólico, devido ao processo de digestão e absorção. Consequentemente, ela consumirá menos nas refeições devido a não ficar em intervalos longos sem se alimentar.
Aumentar a ingestão de peixes que contêm ômega 3, reduzindo os níveis de triacilglicerol, e de alimentos com propriedades funcionais, como chia, linhaça, flavonoides. Adequar a ingestão de cálcio, um estimulante cardíaco, magnésio, que é um anti-inflamatório e vasodilatador, e potássio, que também está fortemente relacionado aos trabalhos cardíacos. Em vigência do uso de diuréticos, a paciente pode depletar esses nutrientes, o que pode comprometer o seu trabalho cardíaco. Ingerir fibras solúveis, como farelo de aveia, maçã, banana, que reduzem os níveis de LDL, além de aumentarem a saciedade e retardarem o esvaziamento gástrico. E fibras insolúveis, que têm a função de regular o trânsito intestinal e melhorar a obstipação, que é uma das queixas da paciente. Substituir os produtos industrializados pelos naturais, observando os rótulos das embalagens quanto à presença de gorduras vegetais, xaropes de glicose, etc. Preferir o consumo de carboidratos complexos e com baixo índice glicêmico em sua alimentação. Diminuir, em suas preparações, a quantidade de sal utilizado. Evitar o consumo de alimentos com gorduras saturadas, pois esses aumentam os níveis de LDL e levam a maiores riscos de insuficiências cardíacas. A paciente também relata, no caso, uma baixa ingestão hídrica, o que é interessante ser mudado. O exercício físico, aliado com essas orientações nutricionais adequadas à paciente, trarão ótimos resultados na melhora da sua qualidade de vida.